Bom, caros amigos do arquivo, hoje é um dia muito especial porque essa entrevista aqui eu já estou batalhando há muito tempo, mas como bom repórter a gente fica ali na lida e consegue trazer o convidado uma hora ou outra. E esse convidado ele é muito especial para o jornalismo, mas pessoalmente para mim porque ele foi e é o meu professor até hoje. E é aquele professor que não é aquele tipo de professor que entra na sala da aula, toca o sinal, vai embora. Não, ele entra na sala da aula e continua firme, tanto na televisão quanto nas conversas, não importa, é um professor que eu tenho dentro do meu coração para sempre. Aldo Quiroga, jornalista, apresentador, repórter, vídeo repórter, né? E professor, que está aqui hoje para falar sobre sua carreira, para a gente falar também sobre como ser professor nos dias de hoje, a turma que tem feito jornalismo, enfim, televisão. E é uma honra tremenda, Aldo. Você sabe o quanto gosto de você, o quanto te admiro. Desculpa aqui rasgar seda, mas é verdade. Obrigado por ter aceito o convite. Valeu mesmo. Muito bacana ter você aqui. Ô, Fábio, eu é que agradeço o convite e a apresentação mais do que generosa aí que você trouxe. Finalmente a gente conseguiu cruzar as agendas para fazer esse papo. Estou à disposição. Maravilha, bacana. Bom, o Aldo tá todo dia ali na hora do almoço ali com o Jornal da Tarde ao lado da incrível Joyce Ribeiro. Aldo, conta como é que tá o jornal, já são 5 anos, né, com o Jornal da Tarde, né? Como é que tá? Eu vi que foi muito bem elogiado, é um jornal dinâmico, é um jornal que não traz entrevistas, não fica apenas ali na leitura da notícia, é um jornal assim bem completo e bem recheado, bem pro horário do almoço. Falando em recheio, ele é muito bom ali para aquele horário. Como é que está sendo esses 5 anos ao lado da Joyce, comandando esse telejornal? Bom, é uma responsabilidade grande, né? Tanto dividir a bancada com a Joyce, quanto entrar no meio de uma programação de uma emissora como a TV Cultura, que nesse período que nos antecede, a gente entra ao meio-dia, tem uma programação infantil. Então, a gente sabe, por pesquisas que já foram feitas, que a gente entra numa sala que tem uma criança ali. E isso modifica completamente a forma como a gente aborda a informação e que tipo de informação a gente vai entregar, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado como tratar dos assuntos, a escolha dos temas, né? A gente tem uma cobertura muito recorrente em assuntos relacionados à educação, à saúde, envelhecimento, mercado de trabalho, né? Enfim, adolescência, porque esse é um pouco do que o nosso público demanda, mas a gente também não pode abrir mão, obviamente, do noticiário e ele anda recheado, né? Assim, a gente anda tendo muita coisa para falar sobre os acontecimentos do país e do mundo, né? Então, a forma de abordar tudo isso, por exemplo, para citar uma coisa, né? Quando a gente, no noticiário internacional, tem um conteúdo muito relevante, muito importante de algum conflito armado, por exemplo, a gente não pode deixar de dar, mas as imagens que nós vamos usar para ilustrar essa informação, elas vão passar por um crivo, um cuidado nosso muito importante na seleção para que essas imagens não sejam imagens chocantes, né, para essa parte do nosso público que está ali presente, como eu dizia no início, né, a infância, né? Então é uma responsabilidade grande a produção de informações nesse sentido e também dividir a bancada com a Joyce é maravilhoso, né? Assim, uma pessoa extremamente competente, uma mulher, uma jornalista de primeiríssima linha, né? Não, isso que é verdade que você falou é interessante, essa questão do cuidado com as imagens, né? Porque realmente é um horário, como você disse, o jornal é entregue após a programação infantil. Tem muita criança ali com os pais assistindo e se segue ali. E nesse horário, grande parte dos outros telejornais, eles investem muito no hard news,
né? Mas o ponto maior não é nem a questão do hard news, são as notícias e as imagens de flagrantes de violência em looping, né? E muitas vezes até sem censura, e que fica repetindo, fica, e aquilo é um desserviço, você não precisa mostrar a mesma imagem por 4, 5 minutos, né? Isso é minha opinião. E é interessante porque é um jornal que mescla, né, tudo, como você falou. Ele dá as notícias, mas também é uma prestação de serviço, né? Essa questão quando você tem um mercado de emprego, questões de cuidado com a saúde, enfim, é uma prestação de serviço ali. Muitas vezes o jornalismo esquece, né, Aldo? Que ele está ali para prestar serviço ao público, né? Sem dúvida, né? Faz parte da função social do jornalismo, vigiar o poder, a gente precisa visibilizar aquilo que não se quer público, né, publicizado, a gente precisa, de fato, contextualizar as informações, e a prestação de serviço também é um componente dessa função social que o jornalismo tem, sem dúvida. Sim, e que às vezes a gente sente um pouco de falta, né, nisso. Eu, particularmente, sinto falta da prestação de serviço, de mostrar os problemas, por exemplo, de uma cidade para resolver, não para explorar a dor ali ou o problema para que consiga aumentar a audiência e aquilo tudo. Mas, enfim, um ponto interessante histórico, né, foi que o Jornal da Tarde ele estreou em 2020, né, e bem no meio, ali bem no início, né, do avanço da Covid-19. E por mais que seja, a gente está aqui próximo, né, já são 5 anos, mas já é história, né? A pandemia já é um ponto importante, terrível da nossa história e principalmente do jornalismo. Você estava ali, full time ali na bancada, o jornal transmitia o discurso do governador, mostrando ali aquela questão do fica em casa, os níveis que estavam para que se podia sair ou não, enfim, era realmente uma agonia, né? De você estar ali. Como é que foi essa experiência, Aldo, para você diariamente acompanhar uma pandemia, noticiar, estar ali trabalhando no meio de uma pandemia e não só como jornalista, mas também como pessoa física, como ser humano? Essa é uma experiência, eu acho que para todo mundo é marcante e que parece que foi há um século, né? E a gente está há poucos anos aí dessa vivência. Você sabe que quando as fronteiras começaram a se fechar, eu estava no Chile fazendo um documentário para a TV Cultura e eu voltei para o Brasil no dia 16 de março. No dia 17 de março, o governo brasileiro fechou as fronteiras, portanto, por um dia eu não fico preso lá, né? Mas quando eu voltei, e aí então foi dada assim o decreto oficial, né, do início das medidas sanitárias de contenção para a pandemia, é, por conta dessa viagem, a gente adotou um resguardo, né, uma quarentena, vamos dizer assim, né? Então eu precisei ficar em casa e a gente, como eu já tinha levado para o Chile um equipamento capaz de fazer transmissão, né? Eu acabei entrando ao vivo de lá também. Esse mesmo equipamento eu utilizei aqui em casa e eu comecei a ancorar um jornal aqui de casa. Então a Joyce ia até a emissora e eu por 15 dias fiquei aqui em casa. Foi uma experiência também para todos nós, assim, bem interessante do ponto de vista técnico, né? Ter a possibilidade por conta dessa situação a que todo mundo estava sujeito, apresentar o telejornal aqui desse mesmo espaço aqui de onde eu estou falando hoje com você, né? Logo depois, esse período passou, eu voltei à redação, a gente adotou também algumas medidas, alguns cuidados, então colegas com comorbidades, a partir de uma determinada idade, começaram a fazer trabalho remoto
e só aqueles que tinham mais condições, um pouco menos risco, né, de contágio, iam para a redação. Dentro da redação também todas as medidas sanitárias eram tomadas. A gente teve a instalação de baias de acrílico, né, rodeando cada posto de trabalho, o uso de máscaras, álcool em gel em todos os postos de trabalho, enfim, aquilo que todo mundo que teve que trabalhar, continuar trabalhando, também vivenciou. E como você bem lembrou, né, a gente passou a transmitir, justamente por causa do horário, essas transmissões, esses pronunciamentos diários do Comitê de Crise aqui do Estado de São Paulo, que fazia um pouco a prestação de contas de como estava sendo o trabalho de enfrentamento da pandemia, né? Pessoalmente, como para todo mundo, né, foi um período muito apreensivo, né, de muita apreensão, porque, por um lado, existia sempre o risco individual, né, e por outro, as notícias não eram muito boas, né, a gente vivia uma situação extremamente indesejável, impensável, uma gestão federal da pandemia completamente incapaz ou sem a vontade, sem a compreensão, sem o entendimento da urgência, né, de medidas sanitárias, um negacionismo que dificultou e custou a vida de tanta gente. A gente depois teve a CPI da Covid-19, que no seu relatório, com dados ponderados de cientistas que fazem a estatística, chegou a dizer que 400 mil das 700 mil mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tido uma gestão competente, né, do enfrentamento à pandemia. Então, isso era muito desgastante, né? Além de vivenciar tudo isso, noticiar tudo isso, acho que, de uma forma geral, os colegas todos enfrentaram um pouco disso, né? Porque quando você pega, por exemplo, uma tragédia, um avião que cai, enfim, é um negócio doloroso, né? Um incêndio ou qualquer coisa outra do tipo, você tem aquele período da cobertura de uma semana, mais ou menos, um pouco mais, vamos dizer assim. A pandemia era como se fosse uma tragédia de avião todo de 3 dias, mais ou menos. Era um negócio que não parava, né? E isso, para o jornalista, é uma carga emocional muito grande. Mas também a luta, né, Aldo? Que com certeza você, como jornalista, todos os seus colegas, a luta contra a fake news, né? Ao ponto do jornalismo sério, levando as informações corretas, o que acontecia de fato, mas ao mesmo tempo você ali batalhando para entregar a notícia correta com as fake news, né? Correndo por WhatsApp, redes sociais, enfim, né? Então, afins. Então, era uma batalha mesmo, né? Era uma batalha para a informação verdadeira contra a desinformação. Essa era uma outra frente importante aí de trabalho, né? A prestação de serviço com informações científicas comprovadamente a respeito do que o país enfrentava e o mundo enfrentava. Então, entregar essa informação, acho que é uma missão que o jornalismo abraçou naquele momento com muito afinco, né? Porque era isso, dessa informação dependia a vida de muita gente, né? Então, felizmente, o jornalismo profissional assumiu esse lugar e fez esse enfrentamento da desinformação, que não nos abandonou, lamentavelmente veio e vai demorar ainda com a gente, né? Mas é isso, é a nossa função combater a desinformação. Sim, com certeza. É uma luta diária, né? É um negócio que eu até conversei com o César Galvão e realmente ele fala que uma das lutas é essa questão da desinformação, da fake news, e que pode causar inúmeras tragédias e injustiças, né? Num país
que a gente já sofre muito com injustiça. Continuando ainda nessa linha de agora, tem um fato que mostra a questão do jornalismo no braço e que você fez. Puta, aquilo eu vi ao vivo. Depois até te mandei uma mensagem. 2019, quando caiu 2019 ou 2020, eu estou tentando lembrar agora. Quando caiu uma chuva torrencial foi 2020. Quando estourou uma chuva em São Paulo, ferrou tudo. Se não me engano, foi em fevereiro isso. Eu até trabalhava na cobertura de um evento, eu não consegui ir. E você foi de trator até a TV Cultura, ancorou o jornal com bola, galocha, né? Num outro estúdio. Conta um pouco, isso daí é o jornalismo ali no braço ali. É você reportar você, Aldo, com o celular, né? Teve essa matéria, foi uma edição incrível ali, todo mundo te elogiou, e não é porque você está aqui que a gente, mas que realmente, quem for no YouTube ver, vai confirmar o que eu estou falando. Como é que foi essa experiência para você ali, como âncora, como apresentador e também como repórter ali, andando na chuva, enfim, mostrando da forma, até voltando aos seus tempos, né, de vídeo repórter, vamos dizer assim. Como é que foi isso? A contingência, a gente precisa reagir, né? Então, já desde as primeiras horas da manhã falando com a redação, ninguém está conseguindo chegar, e eu tive a oportunidade de me aproximar, pelo menos ali dos arredores da TV Cultura, ela fica ali na Água Branca, né? E consegui chegar até ali a Ponte da Lapa, por ali, alguma coisa assim. E como muita gente né, muitos trabalhadores que iam para os seus locais de trabalho naquela manhã, eu fiquei preso naquela praça, se eu não me engano, Giacomo Zanella, acho que é o nome da praça. E porque depois dela já, né, a água estava mais de 1 metro, enfim, né, a enchente tomava conta de tudo, e a gente percebeu que tinha um trator, como você lembrou aí, né, uma retroescavadeira que fazia um trabalho para uma concessionária de esgoto ali perto, e ele fez a primeira viagem transportando pessoas completamente fora do que né, seria até permitido, levando ali para aquela parte que ainda estava seca, gente que estava saindo do turno da madrugada, né? Pessoas que se aproximaram dele, ele estava na área de enchente, mas tem muitas fábricas ali naquela região, e ele topou e chegou até aquela praça com uma dúzia de pessoas sobre o veículo, e aí quando ele fez meia volta para voltar, as pessoas se aproximaram. Bom, você trouxe gente, leva gente, né? E aí, numa dessas é que eu percebi que aquilo estava acontecendo e corri para pegar essa carona. Perguntei para onde ele ia, e nessa hora é aquela história, né? Assim, acho que tá um pouco no sangue. Não recomendo isso para ninguém, nem acho que isso seja um imperativo para o bom jornalista, mas de qualquer forma a nossa profissão tem essa esquisitice, né? Assim, se tiver um incêndio, enquanto todo mundo está fugindo da chama, a gente é o cara, às vezes, sem juízo, que no ímpeto corre em direção a essas chamas para fazer esse registro, que eu não recomendo para ninguém. Esse é um primeiro ímpeto, né? Depois a gente tem que parar, pensar e falar, não, eu não preciso me colocar em risco, né? Mas ali não tinha risco, e aí eu lembrei justamente dessa possibilidade de fazer aquele registro. Saquei o celular, hoje em dia a tecnologia permite isso com uma eficiência enorme, né? E aí consegui chegar até a emissora, e já tinha gente lá, gente que tinha ficado do turno da noite, umas poucas pessoas que tinham conseguido atravessar a água também estavam lá, e enfim, a gente conseguiu colocar o jornal no ar daquele jeito. Aquela galocha, só uma curiosidade, não era para eu estar usando aquilo.
aliás, não era para aquilo ter aparecido no ar. O bastidor daquilo é o seguinte: a TV também estava alagada. Então, quando eu cheguei, eu fui pela parte que ainda dava, que estava seca, entrei até a redação. O estúdio do nosso jornal estava com uns 40 centímetros de água, não tinha a menor condição, a chave geral tinha sido desligada para evitar qualquer acidente, e só tinha um estúdio, que era o estúdio do Metrópolis, que estava seco. Eu dei a volta passando por cima, uma parte das edificações ali, né, do andar de cima, do primeiro andar, para conseguir atravessar até a parte do figurino, onde eu consegui uma roupa. O pessoal, né, as profissionais valorosas que garantem que a gente esteja na estica todo dia, aquele dia não puderam chegar, não conseguiram chegar. E aí eu é que tive que me virar lá com a ajuda de uma outra pessoa que também tinha conseguido, e não achei, não achei roupa, não achei, tava, né? Então peguei a primeira coisa que deu e tal. E desci para o estúdio. Quando eu estou descendo para o estúdio, com sapatos, aí eu vi que o trajeto até o estúdio estava seco, mas o trajeto descendo a escadinha até o estúdio estava também com aqueles mesmos 40 centímetros d'água, 20, sei lá. Aí eu falei, bom, a única forma de eu conseguir chegar lá é achar uma bota aqui. Vou procurar uma bota, a gente achou essa bota, e aí eu calcei essa bota e cheguei até o estúdio. O que acontece é que o estúdio do Metrópolis não tem a bancada normal de um telejornal. É um sofá. E as câmeras, a gente não tinha operador de câmera, né? Uma pessoa que se voluntariou ali a fazer um enquadramento. E eu achei que eu tivesse enquadrado como eu estou enquadrado com você aqui, um plano médio, um pouco mais fechado. Qual não foi o meu horror quando depois eu vi esse troço? Alguém me mandou uma mensagem, e essa galocha? Que galocha, pelo amor de Deus! Aí eu fui olhar as imagens e vi que, em vez de estar num plano médio, um plano mais fechado, a pessoa que se voluntariou ali deixou um plano aberto, e aí apareceu tudo, né? Enfim, né? Ficou aquela coisa meio esquisita. Mas, enfim, o mais importante ali, eu acho, eu fui o rosto que quem estava em casa viu, mas existia ali atrás, me dando suporte, uma equipe valorosa de pessoas que conseguiram chegar, fizeram o mesmo esforço que eu fiz, né? E a gente conseguiu, de alguma forma, levar essa prestação de serviço que você comentava antes para as pessoas naquele momento, que realmente foi marcante para a cidade, né? Assim, a gente fazia algum tempo que a gente não tinha ocorrências desse tipo nesse grau, vamos dizer assim, né? Então foi possível, né? Foi uma experiência também muito parecida com o rádio, porque a gente não tinha teleprompter, a gente não tinha o espelho de um jornal, não tinha nada. Quer dizer, as pessoas iam falando comigo, olha, agora tem tal coisa, iam me mandando mensagem, e a gente ia improvisando ali. Então, isso também foi interessante, né? Porque nem sempre quem assiste nota essas diferenças, né? Quando a gente está no telejornal, né? Eu já escrevi antes tudo que eu vou dizer, né? Ali a gente, né, tinha que fazer essa prestação de serviço meio que na unha, na raça ali, né? Foi uma boa experiência, né? Assim, pena que a gente é da profissão, né? A gente profissionalmente tem boas experiências quando a realidade não é lá tão boa, né? Quando a gente tem experiências, sei lá, trágicas, ou né, que coisas fora da ordem que não deveriam acontecer, né? Mas acho que isso mostra o jornalismo, né? Como você disse, né, Aldo, tá no sangue, né? Essa questão de ir para frente e mostrar e noticiar, né? E outra coisa importante que você falou dessa questão das camareiras, câmeras, o quanto a televisão não funciona sem essa turma, né? Essa turma é que bota a televisão no ar, é que bota um programa no ar, né? Então quem está por trás das câmeras tem que ter um valor imenso mesmo, ser sempre reverenciado e sempre agradecido por tudo que eles fazem. Mas foi histórico, tá no YouTube. Para quem quiser ver, tem esse momento, eu guardei, arquivei, porque é um negócio assim que deu um banho
mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas ali, foi jornalismo. Ali foi jornalismo. Agora, falando em jornalismo, como você está falando toda hora de jornalismo aqui, você disse do celular, você sacou o celular, você consegue fazer uma transmissão aí da sua casa tranquilamente e tal. Pá. Quando você vira o vídeo repórter, a gente fala dos anos 90, não? E a gente tem, eu vi uma notícia há pouco tempo atrás que tinha algumas jornalistas, homens, mulheres, enfim, entrando ao vivo com o celular. Tal de selfie, não, acho que é isso, o celular aqui, com o microfone, estamos aqui, tal, 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 e todo mundo achou aquilo, meu Deus, tá filmando tal. Agora eu queria que você falasse duas coisas, que eu acho que é muito interessante falar isso. Primeiro, a sua experiência nesse ponto de cinegrafista e repórter, o quanto isso te trouxe, ao mesmo tempo você filmar, entrevistar, narrar, e como é que era a câmera, o modelo que você usava para fazer isso, porque com certeza era muito mais pesado que um celular, né? Você me dá um minuto? Olha aí a câmera que o Aldo usava. Olha. Que modelo é essa, Aldo? Essa é a criança. Olha. Ela tá um pouquinho empoeiradinha, mas era isso aqui. Essa aqui é uma EVW300 da Sony, que é uma Hi8. Então aqui, ó, para lembrar um pouco daqueles tempos, eu trabalhava aqui, com o microfone aqui, né? Microfone aqui e fazendo essas imagens. Bom, era um tempo em que o padrão tecnológico era totalmente diferente, né? A gente, depois disso, teve as handcams, que foram as câmeras menores. Eu tenho aqui em casa um pequeno museu, como você pode imaginar, né? Essa aqui foi a sucessora, né? Então você vê que já é uma, e ela ainda não tem o LCD, que é, né, aquela Sim. telinha que a gente depois, né, tem nas handcams, ainda era no viewfinder mesmo, né? Mas demorou ainda um tempo para que a gente fizesse essa substituição, né? Esse formato, ele começou a ser mais comum a partir do trabalho de um cineasta e documentarista norte-americano chamado John Alpert, que produziu muita coisa, vendeu muita coisa, inclusive, para a HBO, foi muito premiado, e ele foi uma referência para a gente. O Brasil já tinha feito alguma coisa, eu comecei com isso em 95. Final dos anos 80, 87, 89, a TV Gazeta aqui de São Paulo fez, dentro de um programa que se chamava TV Mix, uma experiência com câmeras VHS, que eram as primeiras câmeras que tinham na mesma peça a fita, né, a lente e a gravação, né, a captação ótica, a transformação disso em sinal eletrônico e a gravação analógica disso numa fita, numa única peça, porque antes disso eram duas peças, né? Uma era a câmera e a outra era um gravador, e elas eram acopladas por um cabo. Quando essas chamadas camcorders, né, foram desenvolvidas, e aí o pessoal da TV Gazeta teve acesso, começou a fazer essa produção. Então, foi a primeira experiência aqui no Brasil de uma outra linguagem. Na época, isso se chamou repórter abelha. Depois, na TV Cultura, a gente adotou o termo videorepórter, né? E a ideia sempre foi fazer uma linguagem diferente do tradicional off-passagem sonora que o telejornalismo adotou, né, e utiliza até hoje. Portanto, eu não aparecia. Isso quer dizer que, por exemplo, eu não fazia passagem. Passagem é aquela hora em que o repórter aparece na frente da câmera no meio da reportagem, né?
Então eu não aparecia, né? Era sempre com uma câmera dessa você não tem a possibilidade de fazer um selfie, por exemplo, né? Como num celular. Mas nem era uma, não só porque não tecnicamente ficava complicado, mas seria possível, por exemplo, colocar a câmera num tripé, ir para frente da câmera e fazer a passagem. Mas isso seria fazer o mesmo que a ENG, como a gente chama, que é a equipe de produção de TV, fazia com uma pessoa só. Então, isso atenderia unicamente a uma redução de custos, né? E isso nunca foi o objetivo. O objetivo foi a gente, de fato, fazer uma narrativa diferente, né? Atingir aí um sistema, né, de linguagem inovador, vamos dizer assim. Então, basicamente, a gente trabalhava muito com plano sequência, então eu não gravava o off depois, que seria coberto com as imagens que eu tinha captado. Eu já imaginava qual era o texto que eu tinha que dizer, o que eu ia contar e, portanto, que imagens por onde a minha lente teria que caminhar, né? E isso era o nome de, assim, a ideia desse recurso audiovisual chamado de plano sequência é que isso seja gravado em tempo real, como se a coisa estivesse ao vivo, né? E aí na ilha de edição, a ideia era, nem sempre dava certo, mas a ideia era que, em vez da edição cobrir, pegar um off e cobrir com várias imagens e tal, que ele juntasse já blocos de informação já completos, com áudio e com vídeo, né? Então, isso funcionou muito bem para o factual, para aquelas informações que precisavam sair rapidamente para o ar, né? Assim, dinamizava bastante a produção. E, pessoalmente, me deu um conhecimento que dificilmente o jornalista que não trabalha com imagem tem. A gente demora muito tempo em televisão para entender como funciona a cabeça do cinegrafista, que é um profissional fundamental para as histórias que a gente quer contar em TV, né? Então, essa necessidade de contar histórias com imagens me fez pensar de uma outra forma, né? Todas as histórias que a gente tem que contar. E é legal você citar isso, porque essa questão toda, como você fala, da TV Mix e tudo mais, vem muito do vídeo arte, né? Da vídeo arte. Vem muito do vídeo independente. Eu entrevistei o Tadeu Django, a gente falou muito isso. E é interessante o quanto isso assim, modernizou e também inovou o jornalismo de forma geral, né? Até queria falar com você uma coisa, você falou de imagem, muito se fala, como você diz, do plano sequência. A gente vai falar, daqui a pouco eu vou falar duas matérias suas importantíssimas, mas muito se falava do aqui e agora com a câmera nervosa e também com a questão do plano sequência. Independente do que eles tratavam, mostravam. Como é que você via também ali esse ponto da câmera nervosa? O que você sente? Ela é importante, ela faz falta hoje em dia, porque hoje em dia já não tem muito isso, ou é passado, acabou? Olha, eu acho que tudo depende da adequação ao momento e à cobertura, né? O, o tipo de uso que o plano sequência teve com o espaço, né, privilegiado nesse programa que você citou aqui agora, permitiu, enfim, que fossem mostradas coisas de uma determinada maneira que não seriam, né, a mesma coisa nesse formato de off passagem sonora que pasteuriza tudo, achata tudo, né? Então, me parece que isso é uma coisa bem interessante, né? Assim, a verdade é que a internet, né, as transmissões digitais, as redes sociais modificaram, influenciaram muito o nosso modo de produzir informação em televisão hoje, né? E talvez eu me lembro em 2013, quando as manifestações, né, em junho de 2013, quando eclodiram aquelas manifestações, a cobertura que grupos como Mídia Ninja começaram a fazer do que acontecia, colocando em xeque
totalmente o discurso hegemônico dos grandes canais, né, da mídia hegemônica. Então, era era um escândalo às vezes, né? É, uma emissora tradicional, padrão, dizer coisas do tipo, né, assim, os manifestantes atacaram aos policiais e os policiais reagiram com bombas de gás e durante a transmissão, em plano sequência, né, fazendo aquelas lives, aquelas primeiras lives que duravam 3 horas, 4 horas, né, depois ficava evidente que não era isso que tinha acontecido, né, ficava evidente que, de alguma forma, houve uma reação imprudente, né, de um ou outro ali, né, fardado, e isso havia de alguma forma detonado o que aconteceu. Então, me parece que o plano sequência vai ter sempre lugar, né? O que a gente hoje em dia tem é uma dificuldade maior de lidar com transmissões mais longas. O plano sequência, ele demanda um tempo de atenção maior, né? Então, aquele formato off passagem sonora dá conta de achatar tudo que aconteceu em 1 minuto e meio, 2. O plano sequência exige mais tempo. Então, as matérias daquele aqui agora, por exemplo, duravam 8, 9 minutos, 10 minutos, né? E hoje em dia isso já não cabe mais, né, na produção. E também eu tenho dúvidas se nas redes sociais também, né, as pessoas querem cada vez mais as coisas curtinhas, né? Então isso eu acho que é um impedimento. E é interessante isso. Eu postei uma, uma reportagem do Goulart de Andrade, ele mostrando como é que se fabricava computadores em 1986. As pessoas mais novas, com 20 e poucos anos, que não assistiram Goulart, enfim, elas não gostaram, elas não entenderam, acharam muito longo, muito assim, uma sequência, não está editado, mas realmente são padrões, né? São linguagens que o tempo vai trazendo, que o tempo vai mudando e as ferramentas também vão mudando, né? Hoje, cada vez mais, o que é mais rápido é o que é mais visto. Então, é isso, as pessoas vão se adequando, jornalismo, agora as novelas, daqui a pouco estão fazendo novelas na vertical, enfim, né? Então, é um ponto da mudança mesmo, não tem jeito, o tempo passa e a gente está aí. Bom, tem duas coberturas e tem uma história que eu sempre enchi o saco do Aldo, porque eu sempre fui, ele me contou umas 3 vezes, porque eu sempre gosto de ouvir essa história, porque ela foi muito importante e o impacto do Aldo, como não só como profissional ali, repórter e vídeo repórter, né, vamos dizer assim, é incrível. Primeiro, você esteve lá no acidente da TAM, então já falei com pessoas que cobriram realmente o acidente da TAM de 96. É uma coisa que muita gente não esquece, foi uma cobertura muito forte. Ali você estava como repórter e como cinegrafista. Essa experiência para você ali, reportando, ali bem no ato, ali ainda o avião estava em chamas, né? Quando você chega, como é que foi isso para você e como isso marcou a sua carreira numa tragédia como aquela, ali você registrando tudo e falando e filmando? Bom, essa é uma lembrança cruel aí, né? A gente vai acumulando, né, coberturas que a gente, na verdade, gostaria de não ter feito, né? Eu era muito jovem, tinha acabado de sair da universidade e, e não fui a única equipe, né? Assim, outras 3 equipes foram deslocadas naquele dia para fazer essa cobertura, né? É, o impacto pessoal ali veio depois, como em geral costuma acontecer, quando a gente está com adrenalina e o foco, né, no que a gente precisa fazer, ainda que eu digo assim, foco no que a gente precisa fazer. Quando você se depara com uma situação completamente impensável como aquela, não tem pré-roteiro, não tem nada que você diga assim, nossa, quando eu chegar lá eu vou fazer isso, aquilo outro. Né? Você reage ao que está acontecendo com o objetivo de registrar aquilo que está na sua frente. Né? Então, mas assim, esse foco de registrar o que está na minha frente
de alguma forma, me protegeu, né, da tomada de consciência de fato do que eu estava olhando ali, porque eram cenas extremamente chocantes, né? Assim, vocês podem imaginar. Depois de uns 40 minutos ali de algum tipo de gravação, de tentar acessar o lugar, né, de uma forma, porque aí logo depois, né, os bombeiros, a polícia já começaram a isolar a área e tal, né, a gente chegou antes que isso acontecesse. Como a gente tinha outras 3 equipes lá, eu comecei a perceber que haveria muita redundância, né? A gente estava, às vezes, eu estava do lado de uma outra equipe no mesmo lugar, e aí, com uma questão ali, eu percebi uma desvantagem em relação a uma equipe tradicional composta por repórter e cinegrafista, 2 pessoas pelo menos, né? Às vezes a equipe é maior. Que era, enquanto o cinegrafista já estava fazendo as imagens, a repórter estava apurando a informação, né? E eu não podia fazer isso, né? Então, em algumas circunstâncias, né, não valia a pena você estar ali filmando e fazendo. Então, às vezes eu punha a câmera no ombro, desculpe, eu punha a câmera no ombro, fazia a apuração e depois seguia para fazer as imagens, né? Mas eu lembro que logo ali depois, mais para o meio aí da manhã, eu percebi uma chance de contribuir de uma outra forma com aquela cobertura, que era saindo do olho do furacão e indo em busca do que a gente, vamos ter uma expressão em inglês, né, as side stories, né, assim, as histórias laterais, assim, né. Então, entrevistei, né, a pessoa que estava na banca de jornal, que viu o avião passar por cima, né, uma vizinha que teve a casa invadida por uma turbina, enfim, personagens, né, que foram complementando a história da tragédia. Você tinha uma história que devia ser contada, que era aquela principal, né, do acidente em si, mas você também tinha micro histórias que num mosaico compunham aquele cenário como um todo. Então, naquele dia, eu cheguei a mandar 8 ou 10 pílulas, vamos chamar assim, pequenas histórias, que depois você tem um acidente dessa gravidade, né? A edição do telejornal da noite naquele contexto, e na hora do almoço a gente tinha uns 60 minutos, que era um telejornal na hora do almoço de 1 hora. E depois tinha o Jornal da Cultura às 9 da noite. Então, nos 2 telejornais, aquelas pílulas foram entrando, né, compondo o cenário do que tinha sido aquela tragédia. Tem aí no YouTube, depois eu vou deixar aqui, Aldo, se você autorizar, claro, o seu canal no YouTube. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês terem acesso tem essa matéria, e todo mundo fala que realmente é um choque muito grande, porque diferentemente do avião da TAM, do acidente de 2007, esse caiu na rua. Então era um negócio assim que você via ali tudo, os jornalistas chegavam lá, e o cheiro de queimado, né, Aldo? Que muita gente fala que não esquece, né? Não, eu É não um, esqueço. é um negócio assim terrível. Agora, uma outra matéria que você fez e que repercutiu, e que é realmente uma imagem forte, que até tem uma foto sua, né? É uma foto que você me mostrou um dia, que era do então governador Mário Covas assistindo a sua imagem, que foi de uma reintegração de posse em 1997, que uma pessoa acaba sendo baleada, e você estava ali do lado, né? E essa história que eu sempre pedi, olha aí, o então governador Mário Covas vendo essa imagem. Quer dizer, é a imagem da TV pública, que era da TV Cultura, e o governador vendo, porque isso é uma denúncia, né? É a morte de uma pessoa numa reintegração de posse. Como é que foi essa matéria, Aldo? Como é que esse fato é marcante na tua vida, mas como é que sucedeu
e o impacto disso também para você ao longo da sua carreira. Sabe, eu tenho essa foto enquadrada aqui no meu escritório, porque essa foto é do João Weiner, da agência Folha, da Folha Imagem. Tem um monte de prêmio de jornalista aí, né? Isso aí, para mim, é um prêmio, essa foto, justamente pelo que você destacou, né? A imagem veiculada, produzida e veiculada pela TV pública do estado de São Paulo, era utilizada para denunciar a má ação de uma operação de reintegração de posse, né? Que acabou terminando com a morte de 4 pessoas, né? Isso aconteceu numa região da cidade de São Paulo que hoje em dia não lembra em absoluto esses tempos, né, em que isso aconteceu em 1997. A Fazenda da Juta, hoje, lá para os lados de São Miguel, Sapopemba, ela, naquela época, era um lugar muito ermo e era uma etapa final da construção de um conjunto habitacional da CDHU, né, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. O movimento de moradia, diante da demora de entrega daqueles prédios, ocupou os prédios para fazer uma pressão pela liberação daquilo, né? A CDHU obteve na justiça a ordem de reintegração de posse. Nós fomos avisados pelos advogados do movimento de moradia de que esse cumprimento seria feito no dia seguinte, e aí a gente antecipou a nossa entrada justamente para poder acompanhar isso desde o início. E a reintegração de posse, em geral, ela é feita, ela deve ser feita à luz do dia, ela não pode ser executada à noite. Por isso, se toma como padrão às 6 da manhã e às 6 da tarde, né, como limite aí do horário para execução. Então, a gente chegou lá um pouquinho antes desse horário, né, 5 e pouquinho da manhã, 5 e meia. E enquanto eu terminava de preparar essa câmera aqui, o meu equipamento, eu percebi que começou uma correria, né? Quando nós chegamos lá, o destacamento policial já estava preparado para agir, mas estava de prontidão, porque uma reintegração de posse pode funcionar de uma forma extremamente pacífica, né? A Polícia Militar deve fazer o apoio, né, aos oficiais de justiça que comunicam a liderança do movimento de moradia, ou se não tiver movimento de moradia, quem quer que esteja lá, e a pessoa sai ou não. Se decidir descumprir a ordem judicial, aí sim a força policial tem a obrigação de garantir o cumprimento dessa ordem judicial. Então, quando a gente chegou, as coisas estavam dentro dessa normalidade, vamos dizer assim, né? A presença da Polícia Militar para garantir o cumprimento da ordem judicial. O oficial de justiça, que eu ainda não tinha encontrado, já estava conversando com as lideranças. E eu vi ali alguma confusão acontecendo do outro lado do terreno de onde eu estava, né? Naquela época, também jovem, eu me lembrei de uma frase de um colega pelo qual eu tenho tremenda admiração, né? Que é o Caco Barcelos, que ele dizia, justamente fazendo referência ao Aqui Agora, que a gente falou agora há pouco, né? Muitas operações acompanhadas pelo plano sequência desse telejornal aconteciam dentro de uma viatura policial, né? E a câmera seguia atrás da polícia, né? E eu me lembro que uma vez eu ouvi o Caco dizer isso, né? Que Caco Barcelos, que escreveu Rota 66, né? Recomendo a todos a leitura. Ele dizia que ele, como jornalista, nunca se sentiu à vontade e nunca aceitou ficar ficar atrás, e ele usou uma expressão forte, né? Ele nunca aceitou ficar atrás do coturno que derruba a porta do barraco.
E, bom, né, assim, a gente vai aprendendo nos livros, né, vai aprendendo com professores e vai aprendendo com pessoas mais experientes na profissão, e aquilo fica, né? Então, nessa hora, essa frase para mim sempre foi um norte importante no trabalho em campo, né? Portanto, onde eu estava fazendo a cobertura ali, para mim, não era um lugar confortável, porque eu estava atrás dos policiais que estavam perfilados. Então eu dei a volta, né, atrás contornei o alojamento dos operários da obra para chegar na outra ponta do terreno onde estava acontecendo a negociação entre o oficial de justiça e onde eu percebi que havia uma confusão ali. Quando eu vou chegando, e aí eu já fui gravando, né? Quando eu vou chegando, eu vejo que dois policiais a cavalo passam por mim e eu começo a escutar tiros. E como eu comentei agora há pouco, né? Quando tem um incêndio, todo mundo foge dele e a gente corre na direção. Eu corri na direção dos tiros. E ali, logo ao chegar ao ponto, eu estava, como eu mostrei antes, com essa câmera no ombro e um dos olhos no viewfinder. E naquela época, uma operação básica, né? Um olho está no viewfinder, portanto a gente não enxerga o nosso entorno, portanto a gente não pode fechar esse outro, né? Então, para não tropeçar, para continuar vendo. Mas uma das vítimas daquela ação, que eu já vou explicar por que resultou nisso, caiu na minha frente, que era o Crispim, né? Então ele cai na minha frente, eu na hora não percebi o que estava acontecendo, eu só vi uma pessoa caindo ali. Depois é que eu vejo na imagem que ele tinha sido atingido por um disparo e estava ali nos seus últimos, se debatendo pela vida nos seus últimos momentos ali, né? Eu mostrei aquilo e depois já levantei a câmera e fui em direção aonde acontecia essa confusão, vamos dizer assim, esse enfrentamento, né? Depois eu encontrei a esposa de uma outra vítima. Aquilo também naquela hora ali me impressionou bastante. Enfim, o que aconteceu foi, depois, né, eu consegui apurar as informações e entender o que tinha acontecido 2 minutos antes de eu chegar até o local, né? O oficial de justiça é acompanhado pelo oficial da Polícia Militar, o coronel encarregado da operação, conversavam com as lideranças do movimento de moradia e mais um grupo de pessoas ladeados por dois policiais que estavam sobre seus cavalos fazendo a proteção daquele coronel. Eles estavam ali para proteger o coronel. Um desses cavalos se assustou e refugou, fez um movimento que causou um empurra-empurra ali, as pessoas se assustaram e acabou que o coronel foi empurrado. Quando eles viram que o coronel foi empurrado, eles eles entenderam que aquilo era um ataque à polícia, tiraram o coronel dali, e ali o batalhão que estava do outro lado do terreno avançou contra as pessoas que estavam no movimento de moradia, das pessoas que ocuparam ali aquele CDHU. Num canteiro de obras, o que tinham à mão eram pedras, paus, e aí aquela coisa degringolou, né? Quer dizer, ordem judicial você cumpre, você pode negociar, mas você tem que cumprir. A presença da polícia militar ela tem que ser respeitada, mas na hora que começou a confusão, foi essa a reação das pessoas que estavam ali, de jogar pedras e paus contra a polícia. E aí tem um detalhe que, felizmente, isso mudou bastante, né? Está falando em 1997, aquela tropa ela estava completamente sem os paramentos que o regimento interno determina para o enfrentamento com populares. Quando a gente olha o choque, por exemplo, indo a manifestações, o que a gente vê? Capacete, escudo, né? Armamento de menor potencial letal, são as bombas de gás, né, os elastômeros, que são as balas de borracha, né?
aquela tropa, ela tinha um 38, naquela época ainda era 38, um 38 na cintura e a farda. Então, o soldado recebendo aquelas pedradas, né, não tinha nada mais além do cacetete, ainda nem era tonfa, né, assim, para reagir. Isso no processo foi identificado, né? Assim, alguns sacaram das suas armas e atiraram para cima para afugentar as pessoas. E 3 deles atiraram na horizontal, atiraram contra as pessoas que estavam lá, e por isso 4 pessoas morreram, né? Então, isso depois as imagens foram roladas no processo, o processo durou anos, ninguém foi responsabilizado por isso, né? E acabou ficando por isso mesmo, como boa parte das coisas que acontecem, lamentavelmente, nesse país. Parece que as coisas estão mudando, né? Nem tudo está ficando para lá, né? Nem tudo é pizza. Nem tudo está sendo pizza, né? Mas eu sempre achei fantástico essa história, não só pelo ponto de você ter feito a matéria, tá no YouTube, tá no canal do Aldo, na descrição, se inscreva que a matéria tá ali, porque é o sangue frio na hora, né? É o sangue frio que você tem que ter ali, manter a imagem e narrar ao mesmo tempo é uma coisa, é duplo, né? Uma coisa dupla ali. E ter isso, né, dentro da TV Cultura, uma imagem que chega ao governador do estado de São Paulo, Mário Covas, e é uma denúncia ali, né? Então, isso para o repórter é incrível, né? Você pega uma matéria, por mais triste que ela seja, porque isso é terrível, mas é um ponto de que a matéria chegou onde devia chegar, né? Então, isso que faz essa história triste, mas ao mesmo tempo, para jornalismo, espetacular, pelo profissional que você é. Bom, a gente já está chegando aqui quase 1 hora de bate-papo aqui, mas eu queria fazer 2 perguntas antes. Chega de desgraça. Você fez 2, tem no YouTube, eu assisti, achei muito legal, 2 documentários que você fez no Chile em 2019, né? E o Chile é muito caro para você, né? É uma ligação muito forte. Como é que é para você ter feito isso bem naquela época das manifestações, né? Chilenas, você vê uma transformação de um país que sofreu tanto com ditadura, uma ditadura sanguinária do Pinochet, e hoje está aí nessa luta, tentando sempre, né? Como a América Latina toda, né? Mantendo a democracia viva. Como é que foi fazer esses documentários num país tão importante para você? Bom, são 2 experiências que eu carrego depois dessa produção, né? A primeira é perceber o quanto a democracia ela é fundamental para garantir os direitos fundamentais das pessoas, mas ela precisa ser plena, ela precisa realmente se consolidar. Assim, o movimento popular que surgiu em outubro de 2019 no Chile, ele eclode, foram várias as manifestações nos anos anteriores, mas o ponto em comum é que a redemocratização naquele país não garantiu o pleno acesso à cidadania para todos, né? Então, a imagem que o Chile tem externa não é bem essa, mas quando você vai conhecer um pouco mais a fundo a sociedade, você percebe que são desigualdades muito profundas que existem dentro desse país, né? A Constituição, em particular, de 1980, que foi promulgada pelo ditador Augusto Pinochet, ela foi modificada nos anos da redemocratização. Os governos da chamada concertação, que era a coligação de forças democráticas que tentava, né, restabelecer a institucionalidade do país, e nessas modificações ela foi sendo agravada e não melhorada. Em algumas questões, por exemplo, a privatização dos bens naturais, a ponto de você ter, por exemplo, no Chile, rios que são
privatizados, uma coisa que aqui no Brasil a gente não consegue imaginar e a gente não tem ideia de que num país próximo nosso isso aconteça, né? É, enfim, então a importância que a democracia tem para que a gente realmente viva uma cidadania plena, com direitos garantidos, mas o quanto essa democracia precisa ser aprimorada, né? Não adianta a gente simplesmente ter o direito a voto, não ter a censura, a gente precisa expandir isso e acho que é uma lição também para o Brasil, né? Assim, existem, assim, a democracia da Constituição de 1988 não chegou às periferias, né, desse nosso país. Então, é preciso avançar rapidamente nisso para garantir a cidadania a todo mundo. E a outra coisa aí tem a ver mais com até o que motiva a nossa conversa aqui, que é o exercício da profissão. Então, a minha experiência com essa câmera de 13 quilos no ombro, de repente se viu transformada numa produção. Eu fiz esse documentário todo com o celular. Né? Então, toda a gravação, todas as entrevistas, a gravação de imagens e tudo mais, foi feita com o celular. Né? Então, foi uma experiência profissional para mim muito instigante, sabe, perceber como as novas tecnologias podem garantir um processo de produção mais acessível, mais diverso. Então isso também foi bem interessante. E é muito bacana esse momento que você registrou e a forma que você registrou que o Chile estava passando. Vale a pena o pessoal assistir. Tá no YouTube, no canal do Aldo. E é muito legal, é muito bacana a gente, porque o brasileiro não conhece tanto a América Latina como deveria conhecer. Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Argentina, e, enfim, tantos outros, Venezuela, não conhece a profundo a história. Parece que é um país separado desses outros países que eu citei aqui. Então, e é uma rica história. Por incrível que pareça, estou com uma camisa da Colômbia, que é um pássaro, e é da Colômbia. Essa camiseta aqui é da Colômbia. Para finalizar, você é professor, né? Me aguentou, coitado, né? Ele ia receber por insalubridade. Como é que você vê hoje, Aldo, os seus alunos, a questão toda? Porque qual é a faixa etária que você dá aula, mais ou menos? Quais são a turma, mais ou menos, a idade da turma? Bom, professor universitário, a gente está falando aí dos alguns com 17 até os 23, 24 anos. É uma juventude da internet. Eles viveram, nasceram na era da internet. E eu sou de 85, estou com 40, peguei a era analógica para o início da internet. Então, quando eu fiz faculdade, não se falava ainda de linguagem de vídeo, TV para internet. O que se falava na época, bem inicialmente, era no jornalismo dentro para blog. E olhe lá. E na época que você me deu aula, tudo ainda não havia. Essa via era muito devagar ainda para a gente falar. O YouTube estava muito no início, não havia isso. Era muito blog, né? Hoje, essa juventude vê o jornalismo, vê a televisão como uma coisa distante, é muito mais internet. Eles se interessam pela TV aberta, se interessam pelo impresso. Eu lembro um dia que você colocou que você trouxe jornal falando isso aqui não é papete, as pessoas às vezes leem. Essa questão toda da juventude, como é que eles olham o jornalismo? A internet domina, a TV aberta, o jornalismo dentro da TV aberta tem pessoas que querem entrar. Como é que é a cabeça deles? É um mistério a cabeça deles. É muito instigante. Eu sou encantado com o ofício de professor, assim como tenho esse encantamento pelo ofício do jornalismo, e a troca diária com as novas gerações dá para a gente um oxigênio diferente, novas ideias. É muito desafiador, né? Você conviver com as gerações que vão chegando, né? Eu estou em sala de aula há, nossa, quase 30 anos, fazendo a conta rápida aqui, meu Deus. Então,
ao longo desse período, as mudanças que a gente vai percebendo, é muito interessante perceber essas mudanças, né? Assim como a gente teve uma aceleração, e isso é próprio, né, do avanço tecnológico cada vez mais rápida, a gente percebe também essas mudanças cada vez mais rápidas nas turmas que vão chegando ano após ano, né? Eu acho que nesse momento a gente tem estudantes que estão profundamente motivados para entender esse ofício, para se desempenhar nele no veículo que for, e é óbvio que eles têm uma intimidade que eu jamais vou sonhar em ter com as tecnologias digitais, marcadamente as redes sociais. Então, para essa linguagem audiovisual, isso é determinante, né? Felizmente, a gente continua sempre tendo gente encantada por escrever, encantada pelo texto, encantada pela imagem, pela fotografia, né? Mas o que vai mudando é o lugar onde essa produção vai desembocar. Né? Então, e esta mídia, né, que é onde vai desembocar, as regras dela determinam a maneira como isso vai ser produzido, né? Eu tenho assim muito menos gente, muito menos estudantes em sala de aula hoje que assistem um telejornal, por exemplo, né? Assim, muito menos estudantes que consomem o texto no papel, né? Mas eles consomem e produzem texto. Mas ele vai estar, no fim das contas, numa tela, seja numa tela grande, seja numa tela pequena, né? Então, essa produção telejornalística também, que já esse nome continua vigente porque a gente ainda tem telejornal, né? Mas quando eles se aproximam da produção audiovisual, o principal objetivo deles não pelo menos para a grande maioria, né? Assim, não é estar num telejornal, né? Eles querem contar as histórias deles nas mídias digitais, né? Isso faz parte um pouco do tempo, né? Então acho que essa é um pouco a diferença, né? E a gente, obviamente, tem que acompanhar e tentar atender esse interesse, porque, na verdade, muda o lugar, o espaço aonde a informação será produzida. Mas o que nunca vai mudar é a forma como essa informação é produzida pelo jornalismo profissional, seguindo o ethos jornalístico, né, que vai fazer a checagem, a apuração, vai aplicar toda a expertise que a gente tem para entregar essa informação que combata a desinformação, né? Então, a essência do jornalismo ela não muda independentemente da revolução tecnológica que a gente esteja testemunhando, né? A produção jornalística vai continuar com os mesmos parâmetros. O que vai mudar é a forma como a gente entrega esse conteúdo, e aí eles estão realmente super engajados nessa produção. Né? Você tem fé na garotada, então? Total, imagina, total. E olha, vou até contar uma coisa pessoal aqui antes de encerrar. Quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, logo vai fazer 20 anos, né? Que eu tive aula com o Aldo. Eu era um moleque que eu tinha uma câmera digital, não sei se o Aldo lembra disso, eu ficava filmando tudo, indo para cima e para baixo, filmando, criando, puxando o pessoal da sala, faz isso e tal. Para muita gente, isso pode ser uma coisa muito chata, muito boba. Para o Aldo, não. Ele me apoiou muito. Ele falava. Às vezes eu estava filmando com uma câmera digital daquela época, ele jogava iluminação. Ele era iluminador às vezes. Ele jogava, eu estava filmando alguém que um dia catou, em vez dele falar, para com isso. Não, ele catou, jogou a luz ali para apoiar a gente com uma iluminação melhor. Se esse trabalho aqui, se esse canal existe, existe. Claro, pela força, pelo trabalho, pelo empenho, enfim, meu, mas pelo apoio como pessoas como o Aldo deram para mim. Porque das vezes que eu encontrei com o Aldo, ele sempre falava, você está fazendo isso? Vá, faça. Você está fazendo aquilo? Faça. Sempre me apoiou. E com certeza todos os alunos que passaram com o Aldo, com certeza têm essa mesma experiência pelo professor que ele é. O professor não ensina, o professor acompanha, o professor apoia, o professor ele dá a orientação
de forma formal ou informal, no corredor, numa brincadeira, enfim. Então, e eu ganhei 9,5 do Aldo. Isso ninguém tira. E ele não foi comprado, tá? Não paguei por esse 9,5. Então, assim, olha, se hoje eu estou aqui fazendo esse canal, já são quase 80 entrevistas, levando aí, trazendo pessoas, é porque tem pessoas que me apoiam e uma delas é o Aldo, que sempre deu muita força e com certeza dá muita força para os alunos, para muitas pessoas que ele acompanhou. Eu tive essa sorte de ter um professor como o Aldo e a televisão tem a sorte de ter um jornalista que leva ótimas reportagens, uma boa ancoragem, principalmente a verdade, né? E o bom profissional que você é. É isso, Aldo. Muito obrigado. Não preciso de nota. Já acabou a época da faculdade, eu me formei. Não preciso de nota. Não estou falando isso porque não estou precisando de alguns pontos. Falo isso de coração e te agradeço por essa entrevista, por esse bate-papo. Espero que você tenha gostado, que para mim foi um prazer e com certeza para quem assistir também vai ser. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esses assuntos que são tão legais, de te reencontrar, e as suas palavras extremamente generosas, né? Assim, ainda bem que eu te dei 9,5, né? Que senão, imagina, ele me deu 6. Ia ficar aqui, tá vendo? Vamos fazer um exposer dele que me deu 6, mas não deu 6, não. Não, e dizer também, assim, agora também, sem querer fazer a réplica do teu elogio, mas destacar a relevância da tua persistência nessa produção, porque antes mesmo desse ciclo de entrevistas, é um número impressionante, você está me dizendo aí 80 entrevistas, antes disso você se dedicou a garimpar o arquivo da TV brasileira, né, e garantiu aí por muito tempo que muitas imagens, muitas cenas históricas tivessem guarida, né? Assim, a garantia, né, desse registro, isso é assim, de uma contribuição enorme, né, para quem gosta do audiovisual, para quem se interessa pela história da televisão no Brasil, o que você faz. Então, agradeço e reconheço esse teu empenho aí, que realmente é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado. E fico feliz com esse bate-papo, porque está registrado, está arquivado agora um pouco da sua história. E para você que viu até agora, eu agradeço demais, muito obrigado. Continue aqui, se inscreva no canal do Aldo. A gente falou de algumas matérias, o documentário do Chile, as outras matérias estão lá no canal dele. Na descrição desse vídeo, você clica lá, se inscreva e acompanhe, que vale a pena. Pessoal, valeu, tchau.